Olá, tudo bom? Bem, nós estamos aqui hoje com continuidade falando mais um pouquinho sobre esse livro aqui, Como se tornar sobrenatural. E a gente hoje termina o 8º capítulo. Eu faria com vocês uma meditação, mas eu não vou ter condições de fazer, só que eu vou explicar exatamente como vocês podem fazer essa meditação, assim vocês vão ter já as meditações anteriores, podem dar uma revisada, se sentirem essa necessidade, ou com as instruções dessa aqui que eu vou passar hoje, vocês podem ou fazer, né, sem essa necessidade de recorrer às que eu já passei, ou então, se tiver dúvida, assiste do começo ao fim, né, esse vídeo, depois volta lá, faz outro, faz junto, vê como que é, vê as instruções dos outros, porque tem uma semelhança, né? Então dá para fazer a primeira parte e aí depois ir para o Mind Movie, para o caleidoscópio. A primeira coisa que eu pergunto para vocês já fizeram o Mind Movie de vocês? Eu espero que sim, porque no vídeo anterior eu estava explicando como que faz. Então, e explicando também a diferença, né? Que a gente tem um Mind Movie, que a gente faz um vídeo, cria as imagens, depois a gente junta essas imagens, salva em MP4, e aí depois como que a gente vai fazer a mixagem com o caleidoscópio. Ah, Carla, mas precisa fazer essa mixagem com o caleidoscópio? Não necessariamente, mas ajuda muito, eu gostei muito de fazer isso. Até porque você pode primeiro, né, no mesmo vídeo, você põe só o caleidoscópio com a música, depois você tira aquela imagem, aí você põe as imagens que você quer, depois você volta nas imagens do caleidoscópio e sempre com a mesma música, porque a trilha sonora, ela ajuda muito a fazer essas novas redes neurais, né, que a gente está querendo construir. Uma outra coisa também é que eu descobri por acaso, porque eu não sou aquela pessoa ótima de edição de vídeo, mas assim, se você já se arriscou a fazer isso, tem um pouco de noção, então você tem uma trilha que você coloca teu vídeo, se você colocar embaixo o caleidoscópio, criar uma trilha para baixo, o efeito é um. Se você criar uma trilha para cima, né, de vídeo e colocar o caleidoscópio em cima, o efeito é outro, né? Então, o que eu fiz dessa vez? Eu acho que porque foi acidente que eu descobri. Sabe aquelas coisas que você vai descobrir e que você fala assim, nossa, que legal, deu mais certo do que eu imaginava. Se você colocar o caleidoscópio embaixo e a imagem do vídeo em cima, que você criou com as suas imagens que você quer, o que vai acontecer? Você não precisa fechar com cadeadinho nenhuma delas, mas você vai misturar, você vai ter uma mixagem. Então fica no centro aquela imagem que você criou e o caleidoscópio nas beiradas. Então tem hora que você deixa só o caleidoscópio e depois você põe junto, né? Então fica mais legal ainda. Então fica a dica aí, tenta fazer, depois vocês me contam se vocês conseguiram, se vocês quiseram criar um outro Mind Movie, porque eu tinha feito o meu. Aí depois eu expliquei para outras pessoas, além do vídeo, e fiz também para uma pessoa próxima para mim. E aí foi muito mais rápido, porque sempre que você vai fazer uma coisa pela segunda vez, melhora, né? Então é isso. E aí o que vocês vão fazer com relação a essa meditação? Mas Carla, o que tem diferente, né? Por que eu tenho que fazer a meditação? Então a meditação que você vai fazer inicialmente é aquela meditação de você focar no coração, no chakra cardíaco, né? Então você vai focar, você vai fazer o relaxamento, é sempre o relaxamento. Então faz aquele relaxamento, por exemplo, de 10 a 0. Aí você, como assim? Você pode imaginar cada parte do teu corpo. Então com o número 10, você pode imaginar a cabeça, daí você vai imaginando os músculos da face, você imagina o couro cabeludo soltando, imagina tudo isso, né? Então daí você fala número 10, e aí vem todos esses músculos que você trabalhou. Número 9, por exemplo, o músculo do pescoço, do ombro, solta, relaxa o ombro, né? Então daí você pode pôr o número 9. Número 8 vai descendo. Então, gente, vai descendo da cabeça, assim, do topo da cabeça até os pés. Carla, precisa pôr número? Não. É que quando a gente coloca número, depois você não precisa repetir cada parte do corpo, porque você já criou uma associação também. Então você pode só 10, 9, 8, vai indo assim com os números, que dá certo também. Mas não necessariamente você precisa fazer dessa forma, tá? Então, faz esse relaxamento de 10 a 0. Mas primeira coisa, né? Encontra um lugarzinho de paz, um lugar que você não vai ser interrompido, que você tenha pouca luz, né? Que você esteja confortável, tanto de estar sentado de uma forma gostosa, pega uma cadeira de espaldar reto. A gente não tem esse costume, né, de fazer posição de lótus. Se bem que às vezes eu faço, mas não é a melhor, né? Mas, assim, é bem amadora, né? Então eu prefiro muito a cadeira. Então eu acostumei desde os 15 anos a meditar em cadeira, né? Então vai aqui. Agora, se você estiver super habituado
ou para você é legal também fazer a posição de lótus, faça. Problema nenhum. A questão é, esteja confortável, mas não muito para não dormir, e de um ponto que se você, porque você está muito confortável, você dorme. Você está pouco confortável, você não consegue relaxar. Então é o caminho do meio, né, que é sempre o aconselhado. E aí você está ali relaxando, né, relaxando toda a tua musculatura, de todas as partes do corpo, da cabeça até os pés, sentado ali com uma roupinha gostosa que vai aquecer teu corpo, que não vai te causar frio, porque quando a gente também faz esse relaxamento, a temperatura cai um pouco. É lógico que se estiver nas Bahamas, né, se estiver num lugar bem quente, aí também você não vai estar de cobertor. Mas se estiver num lugar bem frio, é aconselhável que você esteja, né, bem assim, vestido com uma roupinha quentinha, para que você não sofra esse desconforto de temperatura e que isso te impeça. Bom, então tá. Então, só o fato de fechar os olhos, você já vai para alfa. Conforme você vai relaxando, você vai caindo mais ainda para teta e talvez outros níveis mais aprofundados de relaxamento. Quando você chegou nesse relaxamento gostoso, fica um pouco em silêncio. Você, mas silêncio eu estava o tempo todo, né? Tudo bem, mas você vai ficar num silêncio também, que não é só o silêncio de não falar nada quando a boca começa a se movimentar, mas é um silêncio mental, sabe? Esse silêncio mental que a gente cultiva, que simplesmente você respirou, soltou, não pensou em nada. Fica. Respirou de novo, não pensou em nada, só fica. E assim vai indo. Não precisa contar números, eu estou contando aqui só para mostrar para vocês, mais ou menos, né? Um exemplo. Então, esse silêncio interno que eu quero de vocês. Aí senta no coração, senta. Vai pro coração ali, né? Pro chakra cardíaco. E uma vez que você esteja no teu coração, no teu chakra cardíaco, começa a cultivar todas as emoções mais altas, de frequência bastante elevada. Então você coloca a frequência de gratidão, sente gratidão, 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 eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Pode ir repetindo. E aí você vai pensando nas pessoas que você é grata, nas situações pelas quais você é grata. Eu sou grata, gratidão, eu agradeço, eu agradeço. Vai repetindo isso. Depois você vai, amor ágape, amor incondicional, né? Amor ágape é o amor incondicional. Então, eu sinto amor incondicional, eu sinto amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Reconheço Deus em todas as criaturas, amor incondicional, amor incondicional. Vai indo, vai indo. Eu sei que nessa hora pode ter alguma objeção. Pode aparecer na sua mente algum amiguinho que ainda está dando muito trabalho, que ainda traz muita tristeza. Então, o que você faz nessas horas? Pura e simplesmente você pensa, não, tá tudo bem, ainda que eu não consiga me dar muito bem com esse amiguinho, eu simplesmente não vou ter com ele, né, com ela, e tudo bem, porque são fases diferentes de aprendizado, de conhecimento, né, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou me focar no amor incondicional, amor e respeito incondicional. Aonde eu não posso amar, eu entendo que é simplesmente uma questão temporária de uma manifestação equivocada do outro com relação ao mundo, com relação às pessoas, às coisas. Então eu não me demoro ali, eu não fico ali pensando, né? Eu não me apego às coisas, eu só penso no amor incondicional que respeita tudo e todos e momento de tudo e todos, né? Então amor incondicional, paz, suprema paz, suprema paz, suprema paz, suprema paz, paz, suprema paz, suprema paz. Paz, imagina todas as pessoas em paz, você em paz com todas as pessoas, imagina as pessoas em paz umas com as outras, imagina as nações em paz umas com as outras, imagina a paz absoluta, prosperidade, prosperidade, prosperidade. Eu gosto muito da Seishinoye, né, que fala diversas coisas assim. Então, essa infinita oceano da infinita paz de Deus, da infinita prosperidade de Deus. Então, todas as qualidades e características que você pode também falar. Mas não precisa ser exatamente assim. Mas isso é um exemplo que eu dou, né, uma forma que eu gosto de fazer. Então, enfim, esse é o plano da infinita prosperidade de Deus, infinita prosperidade de Deus, infinita prosperidade, prosperidade, infinita prosperidade de Deus. Então, você sente a prosperidade não só para você, como para todas as pessoas que te cercam. Então, tudo que está fluindo, né? As pessoas são prósperas, elas têm o que elas precisam, tanto para viver quanto para realizar o propósito que elas vieram realizar aqui
saúde, infinita saúde de Deus, esse plano da infinita saúde de Deus, eu sou saudável, as pessoas que me cercam são saudáveis, os meus pais, os meus amigos, todas as pessoas, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus bichinhos, todos que me cercam, o ser humano reconhece a saúde integral, todas as pessoas são saudáveis. Então começa a sentir, a repetir e sentir. E isso você vai sentindo que você vai elevando a tua frequência. Mais e mais, quanto mais tempo você ficar repetindo todas as emoções muito positivas, entrar nessa frequência vibracional, mais você vai se sentir bem, muito bem, muito bem. Aí, feito isso, você vai lembrar das cenas do seu Mind Movie. Lembra das cenas do seu Mind Movie e sinta essas cenas. Sinta com o máximo que você conseguir. Então, eu criei uma cena assim, assim, assado, porque eu quero ter, por exemplo, a prosperidade financeira que seja muito maior do que eu tenho atualmente. Então, reviva aquela cena e comece a explorar aquela cena com mais vivacidade e desdobramento do que acontece. E faça assim com todas as cenas aqui na sua mente e no seu coração, sentindo a emoção e vendo a cena. Terminou de fazer isso? Liga, dá um play ali aonde você salvou, seja no teu notebook, seja no teu celular, e aí você fica assistindo o caleidoscópio, depois o vídeo que você fez, né, depois que ele vai estar em repetição, assista ele inteiro e apenas sinta, se deixa inundar com aquelas emoções do teu Mind Movie e faça isso. Pronto, terminou de assistir? Excelente, agradece. Se acabou a meditação, acabou de assistir. Daqui para frente, o que você vai fazer? Meditação eu aconselho fazer todos os dias, escolhas que você quiser. A questão de você elevar a frequência, eu vou te explicar daqui a pouco, criar uma bolha. Então, em toda meditação, se você puder, primeiro, antes de toda e qualquer coisa, se sintonizar com a fonte, Deus, fonte criadora, né? Alfa, ômega, pai, mãe, enfim, com Deus, né? Cada um vai dar vai nomear de uma forma, mas com a fonte, eu gosto de chamar fonte criadora, né? Então, primeiro faça essa ligação e depois, se fizer essa ligação, puder ficar um pouco nessa vibração, dessas emoções elevadas, vai acontecer com você de você criar a tua bolha de realidade. Cada bolha que se une numa frequência elevada, a gente vai mudar o entorno. E se o entorno muda cada vez mais, você muda um bairro, você muda uma cidade, né? Você muda um país, você muda o mundo, né? Você e o outro, né? Uma massa crítica suficiente para que isso aconteça. Bom, perfeito. E agora? Agora, o que você vai fazer daqui para frente? Você tem o teu Mind Movie. Como eu falei, para meditar, você não precisa meditar junto com o Mind Movie. Você pode meditar, fazer as suas meditações diárias, que seja 5, 10, 15 minutos. Simplesmente para você limpar um pouco a mente e acostumar a ter um padrão que não fica a tua mente o tempo todo ali ruminando coisas, mas que ela se fixe no que tem que fixar. E você entrega mais para o universo, para o alto, as coisas para serem resolvidas, resolve a sua parte e não fica ruminando nada. E cultiva emoções elevadas. Maravilha, né? 5, 10, 15 minutos, seja lá quanto for. O que mais que você vai fazer além disso? Todos os dias, durante um mês. Aí você, mas tem que ser um mês? Pode ser mais, pode ser menos, mas o que é aconselhável é que você faça um número de vezes suficiente para você criar redes neurais, para você assistir o Mind Movie, tanto de manhã quanto à noite, esse Mind Movie que você criou. Ai, Carla, não sei como criar. Volta no vídeo passado que eu explico para você como criar. Tem dúvida? Pergunta no vídeo passado ou pergunta nesse vídeo que eu explico melhor, tá? Vai dar uma olhada lá certinho para você entender. Faz o teu Mind Movie se você ainda não fez. Se você fez, de manhã, acordou, primeira coisa, ai, Carla, eu fico atrasado para o trabalho, e agora? Acorda mais cedo, isso aqui tá tremendo. Acorda um pouco mais cedo e aí você assiste o seu Mind Movie, por quê? Porque você ainda tem a predominância de ondas alfa e teta, então é mais fácil para gravar no teu subconsciente. Você vai dormir, você tá com sono, ai que sono, melhor ainda, assiste o teu Mind Movie, faz isso todos os dias, 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. É tipo aquela coisa, uma receitinha de bolo para a sua vida melhorar e de encontro com aquilo. Lógico que daí no dia a dia você vai ter que tomar as atitudes adequadas e respectivas que o universo vai te trazer e fazer a sua parte. É tudo um conjunto, mas você vai ter muito mais vontade de fazer e você vai ver um caminho surgir porque você está impregnando oportunidades. Quando você grava alguma coisa no teu subconsciente, na realidade você está carimbando algo de forma inconsciente que vai
está atrelado a todas as pessoas, situações e fatos, porque a gente não é assim tão desligado um do outro como a gente pensa e como parece. Então a vida é um pouquinho diferente. Feito e dito isso, então se você se posicionar, você vai ver todas as oportunidades que você aí, lógico, tem que tomar para você chegar. Outra coisa, ai Carla, mas eu faço Mind Movie, depois eu fico conversando com as pessoas e eu duvido o tempo todo. Então, quando você faz Mind Movie 2 vezes por dia, o aconselhável é que você não fique falando com os outros sobre isso, é que você não deixe com que entre opinião e energias contrárias àquilo que você quer, que você insista em fazer e que você se blinde um pouco, não fica assistindo coisas que vão te pôr ali para baixo, se informe, mas não fica aquela coisa assim de se enlamear, né? De se sujar ali com muita informação contraditória. É importante se informar? Sim, até porque está chegando eleições, né? É importante saber o que está acontecendo, o que vai acontecer? Sim, mas não fica muito. Só tenta ler o que está acontecendo ali de uma forma mais desprovida de emoção possível para não te carregar para baixo e para que você tenha forças para continuar e para gravar aquilo que você quer. Bom, dito isso, eu vou fazer só uma explanação aqui bastante breve para vocês sobre algo que veio para mim e que, de fazer o meu Mind Move, né, uma das coisas que eu peço é esclarecimento, então o esclarecimento sempre vai vindo para a gente, né? Então, imagina o seguinte, cada vez que você faz, e de forma reiterada, que você está fazendo isso de cultivar emoções elevadas, então você fica numa frequência maior, isso é todos os dias, galera, todos os dias, porque o dia que eu esqueço de fazer, sabe o vigiar e orar que Cristo nos ensinou, é bem isso. O dia que eu não faço, é muito fácil de cair. Ai, mas o que vai acontecer? Às vezes eu sinto um mal-estar, sinto uma coisa. Se eu faço todos os dias, eu me sinto muito bem, muito bem. Então por isso que eu aconselho, todos os dias. Isso aqui é como se fosse um grande aquário de emoções muito desequilibradas e que o tempo todo, de todas as pessoas em volta. Tem gente que tem emoção mais alta, gente mais baixa, mas a gente não tem ainda aquela coisa de estar sempre num nível muito bom, né? Então a gente é facilmente arrastado para baixo. Pode ser que você esteja me ouvindo, tenha sempre, né, um nível muito alto. Eu não tenho um nível muito alto sempre. E todas as pessoas que eu conheço, então tem pessoas que estão mais para cima, mais para baixo, mas sempre existe essa oscilação, né, das pessoas que normalmente a gente encontra por aí. Com algo acentuado, mais para cima, mais para baixo, como a gente estava falando. Então, todos os dias, ai, cara, mas eu esqueci. Esquecer não tem problema, melhor você fazer do que deixar de fazer, né? Antes feito do que perfeito, né? Você não deixa de fazer porque você não consegue ter a perfeição. Mas se você se lembrar e puder fazer todos os dias, seja 5, 10 minutos, isso já vai ajudar muito, 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 muito. Aí, o que eu estava falando é o seguinte, então eu estou fazendo. Eu estou fazendo e eu consigo me manter a maior parte do tempo com essas emoções elevadas. É um exemplo, tá? Então, estou falando assim, estou falando você, que você começou a sentir que você estava fazendo e conseguindo se manter nessa frequência mais elevada. O que acontece após isso? Bom, legal, e aí? Aí, que imagina que nós somos fractais da luz. Então, nós viemos da mesma fonte. Nós temos ali a presença de Deus ali em cada um de nós. Quanto mais você sobe e você está num sentimento de frequência elevada, quando você encontra outra pessoa, aquela frequência, aquela luz que está acesa dentro de você, ela acende a luz do outro, ela se encontra com a luz do outro. E aí você tem uma possibilidade de trazer o outro para essa luz também. Se o outro não quiser de jeito nenhum, ele se afasta. Mas se ele sentir, ele vai ser muito mais legal com você. E as coisas, situações, pessoas e fatos, quando entram em consonância com esse fractal da luz que você traz, que você começa então a vibrar e fazer as coisas nessa frequência mais elevada, porque em realidade não existe o outro e você, existe nós, né, vibrando numa mesma frequência da luz, e essa frequência da luz se reconhece e os milagres se realizam. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de fazer a meditação com vocês hoje. Eu não vou conseguir, mas eu não deixei de vir até aqui para que eu pudesse orientar quem está seguindo, quem está gostando e para que a gente finalizasse de uma forma muito boa o 8º capítulo. É isso. Um beijo no coração, um bom fim de semana para todo mundo, a gente ainda está na quinta-feira, mas que vocês aproveitem quinta, sexta, sábado e domingo e a gente se vê, a gente se fala na próxima semana. Tchau, tchau. Namastê. Beijo, beijo. Fui.